A história do chamado de Jeremias começa em um tempo conturbado de Israel, quando o povo vivia distante de Deus e os reis buscavam alianças humanas em vez de confiança no Senhor. Jeremias era apenas um jovem de Anatote, uma pequena vila sacerdotal próxima a Jerusalém. Não tinha voz nem posição entre os grandes de Judá, mas foi justamente a ele que Deus olhou e disse: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Naquele instante, o destino de Jeremias mudaria para sempre, mesmo que o próprio não se visse preparado para tamanha responsabilidade. Jeremias recordaria por muito tempo o som daquela voz. Ele não tinha mais que 20 anos quando sentiu o peso da presença divina sobre si. Suas mãos tremiam enquanto sussurrava: "Ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas um menino." A dúvida reverberava como um eco. Como um jovem simples poderia transmitir mensagens de juízo e esperança a reis e sacerdotes endurecidos? Os campos de Anatote pareciam tão tranquilos comparados aos corredores do palácio real. "E se zombarem de mim? E se não acreditarem?" perguntava-se, olhando para o céu avermelhado do entardecer. Mas o Senhor o interrompeu com ternura e firmeza. "Não digas que és apenas um menino. A todos a quem eu te enviar irás. Não temas, porque eu estou contigo para te livrar." Jerusalém poderia se erguer contra ele, os sacerdotes poderiam se enfurecer, mas Deus prometera ser o escudo em suas mãos frágeis. Jeremias sentiu então algo como um toque sobre seus lábios, uma unção invisível, mas profunda. O medo começou a ceder lugar à reverência. "Coloquei as minhas palavras na tua boca", dizia a voz serena do Altíssimo. Ainda assim, nem coragem celestial elimina todas as dúvidas humanas de uma só vez. Jeremias passou noites em claro, ouvindo o vento soprar entre as oliveiras e questionando: "Por que eu, Senhor? Por que não outro mais eloquente, mais experiente?" Às vezes respondia a si mesmo: "Talvez Deus escolha os fracos para confundir os fortes." Outras vezes o silêncio respondia por ele, um silêncio que parecia conter promessa e propósito. Quando o primeiro chamado público chegou, Jeremias foi até as portas de Jerusalém. A multidão apressava-se com oferendas, enquanto o templo reluzia ao sol da manhã. Com o coração disparado, o profeta ergueu a voz: "Assim diz o Senhor, lembrai-vos do amor do vosso tempo de noiva, quando me seguiam no deserto, numa terra não semeada." As pessoas se entreolharam, alguns zombaram, outros se inquietaram. Um mercador gritou do meio do povo: "Quem é esse rapaz para falar em nome do Senhor?" Jeremias sentiu a afronta como uma flecha, mas em seu peito algo queimava, o fogo das palavras de Deus, impossível de conter. Naquela noite, sua mãe percebeu o semblante abatido do filho e perguntou-lhe suavemente: "Meu filho, por que tamanha angústia te consome? Não é Deus quem te chamou?" Ele respondeu com lágrimas: "É, mãe, mas ser porta-voz dele é carregar o peso da rejeição dos homens." Ela apenas pousou a mão sobre a sua cabeça e, olhando para o céu, sussurrou: "Então clama ao Senhor. Quem chama também sustenta." Jeremias orou como nunca antes. Caiu de joelhos na terra fria e, entre soluços, disse: "Senhor, dá-me firmeza. Se tua palavra arde em mim, não deixes que eu a esconda. Ensina-me a falar mesmo quando doer." O vento pareceu responder, balançando as copas das árvores. O jovem sentiu algo novo, uma paz que não vinha de fora, mas nascia dentro dele, fruto da confiança. Ele sabia que as dificuldades não desapareceriam, mas agora entendera: o chamado não é para os fortes, é para os dispostos. Os meses seguintes trouxeram mais provações. Falsos profetas o ridicularizavam, os poderosos tentavam silenciá-lo. Houve dias em que Jeremias quis desistir. "Maldito o dia em que nasci", exclamava, sentindo a alma cansada. Mas cada vez que o desânimo o atingia, vinha a lembrança daquele toque divino em seus lábios e da voz que dissera: "Eu estou contigo." Esse eco se tornaria sua âncora contra o desespero. E quando ele tentava guardar a mensagem dentro de si, ela queimava como fogo em seus ossos até que fosse proclamada. Em certo dia de outono, o profeta caminhava sozinho junto ao vale do Cedron. O vento trazia o cheiro distante das oferendas, e o som das trombetas do templo ecoava como aviso. Jeremias sentou-se sobre uma pedra e contemplou Jerusalém, a cidade amada e rebelde. "Ainda há esperança", murmurou. Então veio-lhe à mente a imagem da amendoeira que floresce cedo, símbolo de alerta e promessa. Deus o fizera ver tempos antes. "Eu velo pela minha palavra para cumprir." O jovem sorriu. Mesmo que o povo não escutasse, a fidelidade divina permaneceria.
Alguns anos depois, Jeremias já não era mais o rapaz inseguro de Anatote. Tornara-se o profeta das lágrimas, o mensageiro que falava em meio às ruínas, mas que conservava uma chama viva no coração. Muitos o chamavam de louco, mas havia respeito em oculto nos olhares de quem via sua perseverança. Um dia, ao ser preso por anunciar a destruição iminente de Jerusalém, um guarda zombou. "E agora, profeta, teu Deus ainda está contigo?" Jeremias ergueu o rosto ferido e respondeu calmamente: "Ele sempre esteve, mesmo nas correntes, ele fala e eu escuto." O tempo provou que Deus cumpria suas palavras. As muralhas caíram, o templo foi saqueado, o povo foi levado cativo. E no meio do caos, a voz de Jeremias ecoou mais uma vez: "Trazei à memória o que pode dar esperança." Durante o exílio, muitos se lembraram daquele que havia alertado e consolado e compreenderam, afinal, que as palavras de Jeremias vinham de um coração obediente e fiel. Hoje, séculos depois, a história de Jeremias continua a inspirar todos que se sentem pequenos diante de grandes missões. A coragem dele não nasceu da ausência de medo, mas da presença constante de Deus. Em um mundo que ainda busca preencher o vazio com ídolos modernos, somos convidados a lembrar que o Senhor continua chamando, não os perfeitos, mas os disponíveis. Ele ainda toca lábios humanos para transformar dúvidas em mensagens de esperança. Se em algum momento você duvidar do propósito que Deus colocou em sua vida, recorde-se de Jeremias, o jovem tímido que se tornou porta-voz do Altíssimo. Permita que o fogo da fé reacenda dentro de você, mesmo quando tudo ao redor parecer escuridão. Deus continua a dizer: "Não temas, porque eu estou contigo." E essa promessa é suficiente para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Se você gostou desta história e ela falou ao seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas se lembrem do poder da presença de Deus nas vocações mais simples e nos corações mais dispostos.